Bom dia, eu nasci no sertão. Então eu vim morar num lugar chamado Três Riachos, Paraíba. Então de Paraíba fiquei morando no Açunô depois que me casei. Meu nome é Maria Pereira da Silva, nasci no Sítio Chiquinha e de lá permaneci por alguns anos, depois vim morar na rua. Uns 12 anos, uns 10, 12 anos de idade eu vim morar na rua e aqui fiquei, Casei e aqui estou. Sou zeladora da apostolado. Um pouco de mãe assim, se reunia para falar sobre a igreja, não era? Aí eu sei que até participei também desse grupo de mãe. Depois o povo deixar, fosse se afastando, que o povo sempre fosse se afastar, começar com a rua se afastar, né? Depois só ficou eu e depois o padre, eu já era zeladora, era sócia do Coração de Jesus, né? Sou Nossa Senhora do Carmo e tudo. Aí eu sei que aí para você tá bom de ser zeladora, né? Então eu peguei a fita do apostolado de zeladora. Sempre toda missa que eu ia, toda vez que eu vou, eu levo. Das vocações sacerdotais, sou sócia das vocações. Gosto muito de ajudar a igreja, muito, muito. No tempo de padre Lucena. A Lucena pegava no pé mesmo, sabe? Foi ele que me botou para ser zeladora, que eu já era associada há muito tempo. Arrumei um bocado de associada no foro, aí pensei se eu puder mais, minha filha. De vez em quando eu ainda vou, se Deus quiser, eu quero ir para a festa agora do Nossa Senhora do Rosário. E foi um dia da novena, um verdadeiro dia da festa, que eu sempre vou. Iniciei minha participação na igreja por causa da minha mãe, que era católica, né? E desde então fiquei na igreja, sempre rezava o texto. E aqui não tinha padre na época, quem vinha de mês em mês para celebrar uma missa aqui era um padre de Surubim, um padre Ferreira Lima. E depois as festas daqui eram animadas, não tinha. As festas daqui eram um novenário e quem animava as festas daqui era uma banda de pífano da Juliana. E quem tocava nessa banda de pífano era o Beto Clemente, Antônio Clemente, João Clemente, Miocho. Fui batizada logo cedo, né? Porque antigamente não, todo católico gosta de batizar os filhos até 1 ano de idade, né? Eu fui batizada, depois fui catequizada, fiz a primeira Eucaristia e fiz o Crisma. E aqui estou ainda. Essa igreja carreguei tijolo, sabe? Tanto mais Padre Jonas. Padre Jonas era muito animado, essa festa e tudo aqui da igreja. Ele botava a gente lá dentro para carregar tijolo para os trabalhadores trabalhar aqui, mulher. A gente tinha botava um monte de tijolo na cabeça, subia em cima da carreira, botava aquele monte de tijolo na cabeça da gente. A gente dava 2, 3 viagens, já tinha tijolo para os trabalhadores trabalhar a semana todo dia. O trabalhador daqui da igreja fez 10 chagas e 7 chagas. Pois é, minha filha, tinha lembrança que eu tenho essa, mais nada. Eu participava aqui, era assim mesmo, era a missa de 10 horas do dia, tinha 9 noites de festa de celebração, e cada noite vinha um padre. Aí vinham os padres, minha filha celebrava uma noite, celebrava outra, tinha rezado o texto lá da Nossa Senhora, a gente cantada, que a gente cantava, era mais Lucila, a Laíde, ela cantava muito, a ladainha, mas a gente, eu cantava, era muito bonito. Participar tudo. Agora eu não sei nem quem é que vai cantar lá. Daí não falta gente para cantar, não. Agora falta. Porque eu era criança, menina ainda, não tinha paróquia aqui, né? Eu vim participar de grupos depois que eu tinha 13 anos, depois que aqui passou a ser paróquia. Eu não sei o ano que passou a ser paróquia, né? Mas depois que passou a ser paróquia, eu era catequista. Com 13 anos eu já era catequista, né? Aí ensinava um grupo de 30, 40 crianças. Todo domingo a gente fazia uma festa. Não, no lugar que eu ensinava catecismo, não tinha a casa suficiente que coubesse 30 ou 40 crianças.
tinha um pé de imbu grande na beira do rio, a gente arrumou ele todinho, varreu, limpou tudo, todo mundo ia para a festa. Tinha festa para Jonas, tinha domingo para Jonas ir para lá, reforçar o catecismo. E a primeira vez que teve a primeira Eucaristia aqui, teve 270 crianças. Foi linda essa festa. A igrejinha da gente era ali embaixo, na frente do correio. Ali daquele lado já foi cemitério. E nessa época já tiraram o cemitério de lá e botaram para cá, né? E a gente era muito animada aqui. O momento que marcou foi o negócio de apostolado, a festa mesmo do Nossa Senhora do Rosário, que era muito animada ali, porque ali tinha madrinha de tudo, não era do andor da igreja, da igreja mesmo, tinha que participar daquele movimento todo. A lembrança mais forte que eu tenho da matriz é dessas as festas de primeira Eucaristia e que me casei lá. Eu me casei nessa igreja. Casei no dia 30 de outubro de 1949. Tem muita lembrança antiga. As lembranças mais antigas que eu tinha, que eu era muito amiga das irmãs de Padre Jonas. Doroteia, Ditosa, era madrinha do meu filho. E da família de Padre Jonas também, né? Do pai de seus filhos Menezes e a mãe dele. Da personalidade de Lucila, a família dela, aquele povo todo mesmo, de vocês todinha ali. Dona Milina, aquela outra menina que era a filha dela que morreu. Não é o nome dela, eu estou esquecida agora. Marina, o nome dela era Marina. Filha daquela menina. O que mais marcou aqui foi Padre Jonas, disse. Porque ele era desse padre antigo, ele andava mais de cavalo, essas coisas assim, burro brabo e tudo, não tinha carro nesse tempo. Era de burro brabo, minha filha. Ele andava, e Bento mais ele. Bento era cobrado, ele era coroinha nesse tempo. Eu vou falar do que era, né, porque para não pegar, né. Mas ele era muito esperto, sabe? Que marcou mais a Padre Jonas, né? Ele chegou aqui cedo e passou muito tempo com a gente. Aí esse foi que marcou a gente. Os nossos cantos, foi tudo ensinado por ele, né? Véia, véia, véia Maria, das mãos lhe pendiam continhas de luz. Assim era o terço da mãe de Jesus. Ave, ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Iniciou a paróquia foi ele, né? Novinho, jovem, muito bonito, animado, cantava bastante e ensinava tudo a gente, ao Senhor Jonas. De Padre Elise. Padre Elise é levado duas três missas, né? E ele dizia que não entendia a fala dele, mas eu entendia tudo que ele dizia. Tudo. Quando ele chegou logo no começo, era meio atrapalhada, né? Celebrando, disse assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu disse, celebrei, disse, é bom direitinho, completinho a missa todinha. O pastoril era a coisa mais linda do mundo, o pastoril. Tinha com o Padre Nelson Almeida, que animava as festinhas da igreja, né? E faziam um pastoril. E tinha a rainha do ano, né, quando saía. Era com Maria Isa, a mulher do Padre Feri, que saía muito alinhada, muito bonita, então, era muito bonita. Eram as coisas que eu mais me recordo. Né? A festa da padroeira de antigamente não era tão animada como hoje, né? 50 anos passados, ninguém tinha uma coisa como hoje, né? Mas era bom, né? Tinha um novenário e no dia final, no dia da festa, o padre celebrava a festa, procissão, muitos cantos e tudo. Porque hoje tudo é moderno, né? A gente se lembra de tudo, mas que eu participei muito da igreja,
Fiz o curso de ministro de Eucaristia, fiz em Carpina 3 meses. E a gente viajava muito para fazer passeios para diversos cantos da diocese, né? Muito boa, eu participava, era muito bom lá, tinha muita gente que acolhia muita gente que era amiga minha e tudo nesse tempo. Ainda tem gente amiga minha lá, que eu sei que eu tenho. Eu faço da minha casa mesmo, é que eu participo disso aqui, de Aparecida. Sempre todo dia eu participo de 9 da manhã, quando é no domingo, amanhã é de 8 horas, por causa do negócio que tem lá os cantores da igreja. Já é outra coisa. Depois eu estou dizendo, pode daqui da igreja é de muito valor aqui na cidade. Agora de participar, de sentar-se na igreja, vai estar indo pouca gente agora por causa desse coronavírus, mas depois eu acho que vai completar o povo. Todas as comunidades da paróquia, de Vertente do Lero, esse mundo todo em Capivara, Algodão do Manso, tudo eu visitei capela por capela, porque eu era coordenadora da Mãe Rainha e todo o início dos textos eu ia levar a imagem da Mãe Rainha para lá e fazer o primeiro encontro e iniciar, né? Conheço a paróquia por todo canto. Sinto de tudo, de algo não, sinto de tudo. Eu era presidente do Apostolado da Oração, eu era coordenadora de muita coisa da igreja. E me sinto feliz, né? Me sinto feliz que a minha casa é a casa de Deus, a casa da nossa mãe, né? E é muito bacana. O entusiasmo que a gente tem com todo mundo da igreja. Participei, mulher, já fui para a missa ali na Senhora de Fátima, aqui no Baixio. Eu fui somente festa na Lagoa Doce. Participei um bocado de coisa por aqui, viu? Santo Antônio. Eu for na igreja agora, todo mundo quer conversar comigo, todo mundo quer me abraçar, todo mundo. Ô Maria! Eu fico encantada. Sinto muita saudade da igreja. Ali, se assim faz ali, era aquele batente que era pro lado de cá e ele botou pro lado de lá. Ficou assim. A gente subia na frente, ficava o dia lá, para chegar. Ali eu achei para subir, sabe que é batente alto, e eu sou o menino tem que sair pegado comigo. O coral daqui cantava tão bem que ia cantar até no Recife. Era chamado para cantar até no Recife. Antigamente. Não era antigamente não, né? Há uns 15 anos para trás. Saudade da nossa irmandade, do apostolado da oração, da Mãe Rainha, que a gente rezava texto. Eu recomendava os corpos dos mortos. O padre Correia dizia, você tem que vir acompanhar o corpo até no cemitério. Eu digo, vou não. Aí o povo, quando vinha com o morto, já parava na calçada da igreja ali, dava sinal no sino, aí eu ia lá e recomendava. Também batizava criança, o ministro da Eucaristia tem por obrigação de batizar a criança quando está para morrer e não tem padre na hora, a gente batiza em casa. Né? Sinto bem, graças a Deus na igreja me sinto bem. E ainda, se Deus quiser, tem que pedir a Deus para ir agora. Que o povo seja bem feliz na festa, que participe bem, que se sinta bem comportado na igreja. Parabéns, Paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Parabéns, Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, pelos seus 75 anos. Ave Maria, Ave, Ave.